Olá, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bom? Então tá E bom. vocês? Tudo bem. Tá bom. Estamos esperando o pessoal É, entrar um pouquinho aí, a gente já tá, começa. tá bom. Tá Tem bom? bastante gente aí, né? Deu bastante procura, né? É, bastante gente curtindo, bastante gente procurando. Ah, tem bastante gente já entrando aqui, ó. Bastante gente. Ah, E como é que tá aí nos Estados Unidos? O senhor tá nos Estados Unidos, né, professor? tô por aqui. Da pandemia, né? Aqui tá, Isso. tá bem parecido, né? Porque a gente tá de quarentena também, né? A gente ficou, parece que vai tentar reabrir a 1º de maio, acho que começa de novo, mas aos poucos, né? Aqui ele fez um planejamento de 14 dias para verificar se os hospitais têm condições de atender todo mundo e depois vai abrindo aos poucos alguns comércios. E lá na frente, mais 14 dias de novo. Eu acho que a primeiro começa já alguma coisa já a reabrir. É assim, lá em Nova York que tá mais complicado, né? Eu tô perto de Orlando, né? Tô pertinho aqui da Disney. Então não tá tão complicado como Como Nova Nova York, né? York. Lá ficou bem complicado. E aqui na Flórida, eu acho que foi mais atingido Miami, né? Miami, Palm Beach, ele foi mais atingido. Onde eu estou aqui tem bastante, tem casos também, mas não é tanto assim. Tá bem parecido, acho, com o Brasil, hein? Aqui ainda não chegou no pico, né? Mas esperamos É, aqui já chegou, né? Aqui já está começando a cair, cair, né? parece. Tá aumentando, né? Os números, lógico, mas por dia está diminuindo, né? A quantidade de pessoas que estão se contaminando por dia está diminuindo e as mortes também estão diminuindo Que bom. por dia. Ainda bem, né? Tomara que passe logo isso aí. Ah, vai passar. Passe logo, porque fica tudo parado, né? É. Mas ainda bem que parece que vai começar os prazos agora aí também, né? Já de novo, dia 4 Dia de 4 de maio, né? maio, os Então. físicos vão demorar um pouquinho mais, mas Mas, 4 de maio. mas tem que continuar, né? Porque senão fica tudo parado. Imagina com quanto, né, tempo. Não, acho que não dá para aguentar, né? Não. Todo esse tempo assim. Não tem como. Vai ter que ir soltando aos poucos, né? Eu estava Acho em que vai ter que ir casa e soltando já aos estava com poucos. saudade do escritório. Hoje eu vim para cá um pouquinho É, atender um cliente remotamente, mas já estou com saudade. é, não tem muito jeito. Eu estou fazendo, como eu estou aqui, né? Então eu já estava fazendo de forma virtual, né? Todas as nossas reuniões a gente já fazia via virtual, via Skype, né? Até os clientes têm atendido de forma via Skype. Legal. Mas é incrível, né? Com essa questão de parar os prazos, dá uma parada, né? É, Você dá uma parada. tem alguns urgentes, mas a gente não consegue É ter. só os urgentes. É só os urgentes, né? Que os outros acabam nem procurando. Bom, se a gente puder começar, Vamos lá, vamos então lá. eu vou te apresentar, Dr. Nelson Susumo Chikshima. Para quem não conhece o seu currículo extenso, eu vou dar uma resumida aqui. Não sei se agora acho que deu algum a internet. Só depois, se puderem, se estiverem me ouvindo, só dá um feedback aí que eu acho que a internet do doutor deu algum probleminha. Vamos lá. Obrigada, Karina. Ele está conectando aqui de novo. Na verdade, não é que Voltou. caiu, é que um monte de gente fazendo vídeo ao vivo, e aí eu fui tirar aqui e Ah, achei entrou. com certeza. Bom, aqui só para fazer uma breve apresentação, professor, né? Na verdade, é uma honra tê-lo conosco, a doutora Tabata, que é a vice-presidente da OAB, que entrou em contato com o senhor, né? Assim, ó, Isso, foi. foi, né? Para quem não conhece, o doutor Nelson, ele é advogado, doutor, pós-doutor, professor da Faculdade Legal, ex-presidente da Comissão Estadual e um Sim. advogado que sempre lota o auditório aqui da 33ª aqui da OAB, né? Eu já fui em vários Verdade. cursos e sempre lotado, né? E Mas hoje... aí é um bom trabalho também da subseção, né? É, Porque aí depende também da divulgação, tudo isso. Sempre fizeram um bom trabalho aí. isso. E esperamos tê-lo conosco
brevemente aqui fisicamente, né? Ao vivo. Sim, se Deus quiser, vamos sim. Bom, a gente vai tratar um pouquinho aqui dos reflexos da pandemia no direito de família, né? E o senhor pode começar falando o que o senhor tem em mente para a gente começar a discutir, o que você acha que tem mais atormentado os nossos clientes, nossos colegas, os amigos, os alunos, né? A gente pode falar, na verdade, são acho que eu entendo que tem 3 assuntos de família e acho que um de sucessão. O primeiro de família é revisional de alimentos, né? Questão da pensão alimentícia. A segunda é de guarda, e aí entra também a regulamentação de visitas e alienação parental, então acho que entraria 4 aí, até alienação parental. Inclusive, sexta-feira eu vou fazer uma live só de um curso de 1 hora e meia, eu fico aí no YouTube, ao vivo, né? E a gente fala 1 hora e meia de guarda e alienação parental, tá? E acho que são esses pontos. E na sucessão, que pouca gente fala, na questão do testamento particular de emergência, né? O testamento particular de emergência, a pessoa, por exemplo, que ela está contaminada e está em isolamento total, inclusive dentro de casa e longe dos familiares, né? E às vezes se preocupa em que pode morrer, porque a doença realmente mata, né? E ela quer fazer um testamento. Então não vai ser possível fazer pelo tabelião, não vai ser possível ter testemunhas, então ela pode fazer através do testamento particular de emergência, né? E não precisa de testemunha, é assinar e datar. E aí guardar, né, no bolso, algum lugar que alguém vai achar, vai encontrar, né, esse testamento. Então é possível fazer esse testamento particular de emergência. É ruim falar numa situação dessa, né? Mas eu acho que é importante porque as pessoas às vezes não sabem que é possível fazer um testamento de emergência sem testemunha e que seja só particular, não precisa ser de forma por cartório de notas, né? Por escritura pública. Nós temos até o projeto de lei, né? Que ainda não foi votado, mas um deles, que eu acho que é da Soraya, a senadora Soraya do PSL do Mato Grosso do Sul, ele traz a possibilidade do testamento por vídeo, né? Então, isso daí é bom a gente estar atento a esses projetos de lei, porque fatalmente depois, quando eles forem aprovados, a gente tem que estar por dentro deles, né? Olha, ontem eu até conversei numa live e estava com o presidente da subseção da OAB do Tatuapé, mas da Comissão de Família do Tatuapé. E aí eu estava falando para ela, para apresentar projetos. O de vídeo, eu não sei, mas a questão é de assinatura eletrônica, né? Que a assinatura eletrônica seria possível até, né? Mas tudo ele pode gerar uma fraude, né? O de vídeo eu acho que é pior ainda, entendeu? Porque o de vídeo, a pessoa pode estar sofrendo uma coação, né? E para falar. E depois que ela fala tudo, grava-se e mata a pessoa. Não transparece, né? Lógico. E ela morre, acaba morrendo depois porque a pessoa que fez isso matou mesmo ela. Então, assim, não sei, de vídeo eu não sei se vai ser possível passar, mas acho que aquela de assinatura eletrônica não é tão ruim, não. É que tem que amadurecer, né? Tem que pensar. Tem que pensar nisso. Tem que amadurecer na questão da assinatura eletrônica. Porque às vezes você faz o computador e você faz de forma eletrônica, manda para alguém, né? Para as testemunhas também. Esse projeto, esse PL aqui é o 1627 de 2020, né? E ele trata da questão do testamento no artigo 9º. Mas também é uma coisa que nem foi votada ainda, mas a gente está atento para... Né? É bom a gente estar atento. O que mais acho que as pessoas falam é a questão dos alimentos, né? Da pensão alimentícia. Então, muitos perguntam se pode suspender a pensão alimentícia, né? Eu falo que a suspensão não, né? Porque a suspensão... como que se suspende uma pensão? Não dá para suspender. Eu falo que é igualzinho... se assemelha a uma questão de uma pessoa ficar desempregada, né? Ela ficou desempregada, né? Porque ela está desempregada que ela não vai pagar a pensão alimentícia. O que ela pode fazer é tentar reduzir, né? Revisionar esse valor da pensão alimentícia para diminuir o valor. E aí, na questão da Covid-19, eu acho que, na verdade, não é nem diminuir a pensão alimentícia, é diminuir por um período, né? Pelo período da pandemia só. Então, na verdade, não vai revisionar para só ter... tem efeito e só vai ter efeito até que entre com uma alteração. Aí não, né? Acho que tem que ser revisionado, mas por prazo determinado, por período determinado.
Deixa eu só falar aqui, doutora, aqui. Ribeiro de Andrade está perguntando o número do PL. É isso mesmo, 1627 de 2020, tá? Só para a gente não se perder aqui, me desculpa. Então, daí eu acho que realmente... Deixa eu tá escutando bem aí? Tô. Tá escutando. Então, a questão da revisional, eu sempre falo que é igual como se assemelha a um desemprego de uma pessoa que está pagando. Então, a Covid trouxe prejuízo para quem vai pagar? Sim, né? Porque ela perdeu rendimento. Realmente se perdeu, né? Se ela perdeu realmente rendimento, porque tem gente que está se aproveitando da situação também, né? Sem dúvida. Infelizmente, sempre tem gente que se aproveita da situação para si próprio. Até as questões aí de não pagamento para ninguém, né? Ah, não vou pagar ninguém porque agora é da Covid. Bom, mas se a pessoa tem condições, tem que pagar, né? Senão, realmente, acaba entrando no colapso a questão econômica toda do país. Mas, a pandemia ela não pode servir, né, de pretexto automático, né? Sim, né? sim. Então, assim, não é presumido isso, né? Então, infelizmente as pessoas acabam se aproveitando da situação, né? E uma situação que é uma situação triste, né? E você vai se aproveitar de uma coisa triste, assim? Tem que pensar bem. Vejo na pensão alimentícia, mas claro que tem pessoas que estão falando a verdade, que perderam emprego realmente, que perderam rendimento, né? Às vezes tinha aluguéis para receber, não está recebendo aluguel. Sim. Então, é autônomo também, né? E está impedido de trabalhar, né? Sim. Então, se realmente perdeu e justificar, cabe uma regional, né? Durante esse período aí da pandemia e até acho que a economia voltar aí a melhorar, né? Voltar a melhorar também. Vai ser outra situação depois da pandemia. O que eu acho que, assim, a perda dessa capacidade, ela não deve ser presumida, ela tem que ser comprovada, né? Sim, tem que ser comprovada. Porque muita gente fica inventando. Por exemplo, a revisional é um ponto, né? Que tem bastante, hein? Muitas questões quanto a isso. Mas, por exemplo, Só um minutinho, que eu acho que então. Deixa eu só perguntar aqui que tá falando que travou o som. Se alguém puder só confirmar se travou ou não travou. O meu? É o meu? Bom, deixa eu perguntar aqui. Deixa eu. Tá, então, eu coloco de outra posição. Pode ser que eu tenha mudado a posição e ficou ruim. Tá. Melhorou agora? Voltou, a Gisele. A doutora Gisele também. Fleury mandou Gisele. Gisele, tudo bem? Tá aí o doutor Fábio Marcus também, é o presidente da subseção. Ele está aqui presente então eu tô Fábio. Que bom, bacana, hein? Tem bastante gente aí. Tem. Tô vendo. Eu acho que é porque eu coloquei outra posição aqui no meu celular e acabou indo lá para dentro. Tá legal. Bom, então a outra situação que eu acho que o ponto importante é na questão das visitas, né? Guarda e visitas. Então tem gente tendo pretexto da Covid para não deixar ver o filho, né? Aí é de doer, viu? Mas, infelizmente, tem acontecido isso, né? Que eu tenho visto e as pessoas têm comentado bastante que tem acontecido isso, né? Agora, se não tem justificativa, não tem que suspender as visitas, não tem que fazer nada disso, né? Agora, já vi juiz também, já estão colocando que tem juiz que está dando liminar para suspender a visita, mas é porque comprovou, né? Muito provavelmente comprovou que existe aí um risco para a criança, né? Ou risco, às vezes, para os avós, né? Acho que o risco para os avós é mais difícil por causa da criança, porque hoje não está tendo aula, né? Então, a criança também está segura. Então, não tem esse negócio de trazer de fora e correr o risco. Eu acho mais o profissional da saúde que tem que tomar cuidado, né? Esse aí acaba, às vezes, tendo algum problema na suspensão das visitas, porque às vezes está diretamente, né, trabalhando na linha de frente aí da Covid-19. Na verdade, até esse projeto de lei eu não concordo também. Ele fala que o juiz, critica a critério do juiz suspender o direito de convivência, né? Mas a gente é uma coisa que eu não concordo, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar essa pandemia, né? Quando que ela vai cessar, essa crise sanitária, né? Então, vai ficar de eterno? Vai ficar a critério do juiz? Eu acho que se não tiver nenhum prejuízo para a criança, sobretudo se os pais estão tomando os devidos cuidados, né? Sim. Se não for uma pessoa da área da saúde, porque realmente nós temos aqui clientes que são médicos e é muito difícil a gente conseguir manter essa convivência porque eles estão mais expostos, né? Mas não são todas as pessoas que, né?
qualquer um dos dois corre o risco, né? O pai ou a mãe de ter o vírus e passar para o filho, né? Ainda mais na mesma cidade, né? Sim. É o que eu falo. Quem é pai e mãe e é profissional da saúde, eles sabem melhor que todos se eles estão passando risco ou não para o seu filho. Então aí tem que ter bom senso, né? Se realmente eles acham que vão passar um risco, é melhor não ver, né? É melhor não ver, ver por vídeo. Tenta ver por vídeo, tenta ver por Skype, por FaceTime, né? Ou até o Instagram. Aqui eu lembro que tinha uma reportagem que eu vi, uma enfermeira em Nova York, e ela é brasileira, e ela estava falando que ela estava 15 dias sem ver o filho, porque ela não voltava, porque ela tinha medo, né? De estar contaminada e passar para o filho. Então fazia 15 dias. Ela mesma optou por não ir. Né? Então acho que assim, tem que ter bom senso as pessoas. Agora tem médico e tem enfermeiro que não trabalha junto, né, à Covid-19. Então aí acho que não tem problema também, né? E a pessoa, só porque ele é médico eu não vou deixar ver. Não é só por causa disso, né? Precisa ter justificativa direitinho. Porque às vezes ele é um médico que nem atua, não está atuando nesse momento, é um dermatologista, né? Assim, tem que... Tem consultório somente, né? E não trabalha em hospital. O que nós temos sugerido, né, é que durante esse período de suspensão das atividades escolares, que os pais apliquem o mesmo regime previsto para as férias, né? Então, para o filho ficar com um período maior com o genitor, né? Então, para diminuir o risco, né? E também de transitar entre as casas, né? Porque justamente pode ter algum idoso naquela casa, naquela convivência, pode dispor, né? Tem algumas decisões que até alteraram a guarda, né? Quando tem um idoso na casa, enfim. Sim. Quando voltar às aulas, aí eu acho que tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque o risco é muito grande da criança estar contaminada e ela não é assintomática, né? Ela não percebe. E aí trazer para casa onde tem um idoso, né? Aí realmente eu acho que sim. Mas hoje eu acho que tá tudo sem aula, né? Todo mundo sem aula, tá tendo online, né? Aqui também, meu filho tá tendo aula online aqui. E aqui, como o período letivo termina em maio, no final de maio, então eles já deram tudo online agora. E só volta em agosto, na verdade, aqui. Aqui eles anteciparam as férias, né? E depois, a partir do dia, acho que até amanhã, dia 23, 24, algumas escolas particulares já retomam as atividades por meio online. Meu filho tá com aula online aqui, já faz um tempinho já. Faz um mês, acho. Mas tem que levar em consideração o bom senso e sempre o melhor interesse da criança, né? Eu falo que direito de família sempre é bom senso. O problema é que não tem bom senso, né? A gente vê, porque eu explico para os clientes, a gente fala para os clientes, mas até parece que às vezes o advogado quer brigar. Não é, né? Eu explico, tento falar que realmente tem que ter bom senso, quem sofre mais é a criança, é o filho que sofre mais, mas as pessoas não tem, não. Quer brigar, parece mesmo, né? Mas essa é a importância do advogado, né? Nesse momento. Da mediação, essa é a importância. A gente tem que cumprir o nosso papel, né? Porque tem advogados que gostam de litigar, mas nesse momento aqui, a gente fazer um pedido, os juízes, em que pese saia nota em vários momentos que eles têm uma produtividade alta, eu tenho alguns processos que demoraram bastante para sair, que a gente entrou bem no início da pandemia e a liminar ela demorou para sair. Então... Demorou para sair? Demorou. Tem saído algumas publicações falando da produtividade do tribunal, né? Eles têm despachado, sentenciado, têm tido uma produtividade, mas alguns processos ainda estão parados. Sim, é verdade. Mas é sempre importante a importância do advogado, principalmente na consulta, né? Eu acho que a demanda judicial é sempre o último caso, né? A gente sempre tentar optar por um acordo, ou muitas vezes a pessoa, de forma consensual, né? Sem colocar mais, às vezes, no papel e praticar realmente desta forma, né? O problema é que não há isso, né? Infelizmente. E aí tem que ser homologado judicialmente para fazer cumprir, inclusive. Mas eu acho que o papel do advogado é esse, fazer
com que tente evitar a justiça, hein? Tente evitar a justiça. Porque depender da justiça, a gente acaba, às vezes, sendo prejudicado. Até porque ele fala, se você for entrar, às vezes você vai ser até prejudicado, por causa que as demandas são muitas, né? E a demora pode atrapalhar a sua vida, inclusive. Né? Aqui veio uma pergunta, como fica a visita em caso de um dos pais não estar respeitando o isolamento? Então, é isso que eu falo. Precisa ver realmente, né, o risco que ele corre não respeitando o isolamento. Porque, às vezes, depende do que a pessoa entende como isolamento social. Por exemplo, aqui a gente, no Brasil também, não é uma imposição, né? Não é, na verdade, não é uma obrigatoriedade você ficar dentro de casa. Não é multa. Aqui também não está. Eu posso ir no supermercado, né? Então, as necessidades básicas você vai e faz, né? Caminhar. Aqui também pode caminhar, não tem problema. Tem até no próprio decreto aqui do governador, porque você pode caminhar, né? Que aqui tem muitos parques, as calçadas são largas todas, então você caminha. Não tem banda de bicicleta, você vê bastante gente assim, não perto um do outro, né? Mas vê algumas pessoas assim caminhando. Então, depende do que é realmente. Ele está em um barzinho, né? Ele está num baile funk, ele está numa aglomeração, aí realmente justifica. Mas se ele não tiver, tem que verificar, né? Esse isolamento social não é saiu de casa, já está descumprindo o isolamento social, só porque saiu de casa, né? Eu tive um debate num grupo que eu participo, que o pai estaria indo em churrasco, em casa de amigo, ele estaria descumprindo nesse sentido. Então, eu acho que é complicado. Aí é possível. Aí é suspender, suspender o direito de convivência, demonstrando que isso pode ser prejudicial, né? Tem. Mas o problema é a comprovação, né, para conceder a liminar aí. É difícil, né? Não é? Tem que ter foto, né? Foto. Que se a pessoa publicou no Instagram, publicou no Facebook, às vezes ela publica, né? Que está com os amigos, que está ali. Tem gente que faz isso. A gente vê a importância do direito de convivência, porque nos países que tiveram lockdown, por exemplo, a França, a Espanha, a Itália, uma das situações de exceção no deslocamento, né, na rua, é realmente esse transporte do filho de uma casa para outra. Então, para ver como é importante, é uma exceção do deslocamento da pessoa naquele país. Né? Sim. Teve locais que realmente não podia sair, né? Não pode sair. Acho que Nova York também está assim ainda. Não pode, mas também quantos mortos, né? Acho que só 15 em Nova mil, York né? são 30. Não, acho que já passou de 20. Tem 20 e poucos mil lá já. E aqui já tem 700 mil pessoas contaminadas. Total. 700 mil e 50 mil mortos, quase. Bastante. E a guarda também, não sei se o senhor vai falar da reversão da guarda. Então, eu vi assim, um acordo, foi até, não lembro agora onde que eu li, mas foi, eu não sei se foi na ASP ou num noticiário, que foi homologado um acordo, né, de ter a guarda temporária modificada, alterada, que acho que estava com o pai e deixou com a mãe. Porque o pai, ele tinha pessoas de grupo de risco que morava com ele, né? Que acho que eram os pais dele, seria pessoas mais idade. E acabaram fazendo um acordo, né? Então você vê a importância do advogado e do bom senso das partes, que fizeram um acordo que é só para esse período ficar com ela. E foi homologado o acordo nesse sentido. Agora, numa briga judicial, vou te falar, hein? Se não conseguir eliminar, vai passar a pandemia e não resolveram. Você entendeu? Eu acho que é até importante a gente falar porque eu acho que vai vir algumas heranças da pandemia, né? Sucessão, né? Vai ter. Não só isso, mas no próprio direito. Porque me preocupa muito a prisão civil ser domiciliar, né? Sim. Teve a decisão do STJ, né? E uma orientação do próprio CNJ também, né? Mas será que depois a gente vai conseguir com que a prisão seja como era antes, né? Eu acho que sim. Será? Porque eu tenho ouvido bastante debate, né? Porque o que acontece? As pessoas, elas têm um estudo que fala que 90% dos brasileiros vão ter o nome inserido no Serasa, né?
As pessoas vão me preocupa, né, para saber se realmente a prisão ela vai ser em regime fechado ou se a gente vai perder esse meio coercitivo aí, né? Eu acho que não perdeu, foi no CPC 2015, que no CPC 2015 que iria alterar. Inclusive, quando eu entro com agravo do instrumento, naquela época eu entrava antes do CPC 2015, né? Eu apresentava dentro do meu agravo do instrumento para suspender a prisão, né? No sentido de suspender a prisão. O meu agravo do instrumento, eu sempre colocava um projeto de lei que falava que era para substituir a prisão para serviço à comunidade, né? Prestação de serviço à comunidade. E eu sempre coloquei isso, que era muito gravoso a questão da prisão e a prisão domiciliar seria a prestação de serviço à comunidade seria melhor do que a prisão. Mas aí o CPC 2015 veio e colocou em regime fechado, né? O próprio Código de Processo veio e colocou que vai ser em regime fechado. Aí eu acho que é difícil, acho que vai voltar. É que agora, em razão da pandemia, né? Muitos. Aí um alerta também, né? Antes disso, um alerta. Então, quem não consegue pagar porque perdeu rendimento em razão da pandemia, tem que entrar com uma revisional. Se a outra parte não concordar em diminuir, tem que entrar com uma ação revisional e pedir liminar. Senão, lá na frente, ele está arriscado a ser executado e ser preso. E aí tem que pedir a prisão domiciliar. Né? Então, tem que pedir a revisional, de todo jeito. Senão, vai ter problema no futuro. Mas eu acho que vai voltar, sim, a prisão. Acho que virou uma cultura brasileira, né? A única coisa que dá prisão é devedor de alimentos. Então, ou seja, a pessoa, só para a gente esclarecer, que eu acho que tem gente, estou vendo aqui, que não é da área jurídica. Então, a pessoa ela não pode diminuir por conta própria, né? Isso tem que deixar bem claro. Os alimentos, né? Deve ser feito por meio de revisional, com um advogado. Tem que procurar o advogado. E uma dúvida, que é uma discussão aqui que eu tive também com outros advogados. Você acha que existe a possibilidade de alegar a impossibilidade de pagar os alimentos na justificativa da execução ou obrigatoriamente tem que ser feito por revisional? Não, eu entendo que tem que ser revisional. Né? Tem que ser revisional, porque não é automático, né? Não é automático. Porque assim, muita gente não sofreu os efeitos da pandemia e aí vai também entrar nesse barco, né? Então precisaria propor ação e justificar e mostrar realmente, né? Porque assim, eu entendo que a justificativa que ela não pagou é por uma coisa, a justificativa está até lá no CPC, né? Que fala da questão da execução, que a justificativa tem que ser a impossibilidade absoluta de não pagamento, né? E perder rendimento não é a impossibilidade absoluta. Tanto é verdade que perder o emprego não é impossibilidade absoluta de não pagamento. Então, teria que entrar com uma regional realmente. Salvo, acho que só se a pessoa tiver ficado internada, né? Óbvio, né? Então. Se a pessoa tiver... aí sim, está internada, né? Ficou em coma 2, 3 meses. Foi mandado embora, inclusive, né? E aí, realmente... você demonstre a justificativa que ela não propôs a revisional porque ela estava internada, né? E passou 2 meses, 3 meses, inclusive, em coma. Aí é possível apresentar, porque é impossibilidade absoluta, né? Impossibilidade absoluta nesses casos mesmo. E no que se refere aos alimentos, o senhor entende pela aplicação do artigo 916 do CPC, que fala... do parcelamento da dívida, de depósito de 30%, porque ele, em tese, se aplicaria só para título extrajudicial, né? Só para o extrajudicial. Nessas questões de alimentos, é complicado você falar, porque por isso que é melhor seguir o que está na lei, né? Mas muitos juízes têm deixado, sim, aplicar o parcelamento com base no título extrajudicial. Mas não está previsto, né? Não está previsto. Não está previsto. Então, assim, de ofício não poderia fazer, a não ser que realmente uma parte oferte e a outra fala, vou concordar. Tem que concordar. Tá. Teria que concordar. Mas é difícil falar, né, nas questões. Eu falo que é bom senso. Às vezes tem juiz que a posição dele não é prender. Não é de prender. Eu não quero prender. Né? Então, se ele não quer prender, ele vai aceitar e vai falar assim, então, parcela aí. Né? E às vezes aplica de ofício. Eu acho que é equivocado, mas acaba aplicando sim. Infelizmente tem acontecido isso. Agora tem juiz que não, né?
que eu tenho visto na maioria das vezes, na capital, principalmente no Foro Central, eu vejo ali, que eles aplicam o que está na lei. Se não pagou, não tem justificativa, vai preso e acabou, né? Determina a prisão. Mas sempre tem, né, magistrado que é do lado que nunca vai prender, nunca vai determinar a prisão. Tanto é verdade que no enunciado, tem um enunciado de São Paulo, no enunciado dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, não recordo o número agora, mas ele menciona que está revogado, né, o artigo da Lei 5.478/68, da prisão até 60 dias. E tem que aplicar o CPC, que é de 1 a 3 meses, no 528 do CPC. De 1 a 3 meses, não é até 60 dias. E fala que está revogado realmente a legislação no que se refere à lei de alimentos. E estaria correto o do CPC. Aí eu lembro que até o desembargador que estava na época num congresso, que eu estava também, estava elaborando esse projeto aí elaborando não, iriam votar já pelos enunciados. E ele já tinha adiantado, né, que eles entendem que revogou porque tinha juiz que ele ainda não é do lado que não quer prender. Não quer prender, ele entende que a prisão não serviria para nada. Só causaria mais dissabor para o devedor. E não serviria para nada isso aí. E teve um juiz que acabou aplicando a não prisão, né? Ou seja, não deu prisão. Aí o credor foi e agravou, né? E o tribunal falou assim, você tem que mandar prender, porque ele não cumpriu com o dever, manda prender. E aí o tribunal reformou a decisão e mandou prender. Aí veio para o juiz falou assim, tá bom, 1 dia de prisão. Aí deu 1 dia de prisão, porque é até 60 dias, né? É até 60 dias, então deu 1 dia de prisão, né? Então por isso que revogaram no tribunal, para não dar 1 dia. É de 1 mês a 3 meses. Então o mínimo é 1 mês, não tem como falar de 1 dia. É o mínimo 1 mês. Então você vê que em São Paulo são severos com essa questão dos alimentos. Até porque quem está com um mandado de prisão aí expedido e tá igual todo mundo hoje, né? Tá todo mundo de prisão domiciliar. Não tem efetividade, né? Não tem efetividade, né? Infelizmente. Eu não sei se seria o caso, até eu ouvi alguns advogados falando que pediram a suspensão do processo, mas eu não sei se tem muito efeito, né? Se já está a prisão, o mandado de prisão expedido para a pessoa não cumprir em prisão domiciliar, se seria o caso de pedir a suspensão do processo. Eu não vi ninguém ter êxito ainda, estou esperando para ver como é que vai funcionar. Porque na verdade é o que você falou, né? Se vai cumprir prisão domiciliar, tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Que pena que ele vai ter? Nenhuma pena. Nenhuma. Então, na verdade, eles estão absolvendo, né, um mal pagador. Está absolvendo um mal pagador. Em detrimento do filho menor, né? Principalmente do filho menor. Que depois não vai conseguir receber de jeito nenhum. Né? Então, infelizmente, tem que tomar cuidado nas decisões, né? Então, é caso a caso mesmo. Nós temos aqui também, eu estava dando uma olhada, um projeto de lei também que tem, na verdade, uma emenda da senadora Soraya, que é outro PL, que é 1179 de 2020. Ela propõe aqui que, na hipótese do devedor de alimentos sofrer alteração econômica-financeira decorrente de demissão ou redução da remuneração, poderá ser concedida por decisão judicial a suspensão parcial da obrigação até o limite de 50% do valor devido, pelo prazo de até 120 dias. Né? É revisional, né? Acho que não precisaria nem estar no projeto de lei. É revisional. Teve mas alteração. aqui o juiz poderia conceder uma liminar em tese aqui, né? Mas na revisional você pode pedir uma tutela de urgência também, né? Antecipada. Então, assim, é que as pessoas hoje, infelizmente, eu vejo que o legislativo quer aparecer também, né? Então, nessa pandemia, ele quer elaborar a legislação. Mas igual a gente já tem, na verdade, né? Que existe esse projeto de lei, nada mais é que uma ação revisional, que houve alteração do valor, que a revisional cabe em qualquer das partes, né? Ou alterou o financeiro de um ou de outro, cabe uma revisional, seja para minorar ou para majorar o valor da pensão. E pode-se pedir tutela de urgência liminar. E cabe a decisão judicial. Ela falou mais do que já está, né? Verdade, de forma transitória, né? Aí é o que eu falo, que é o juiz que tem que ter bom senso e aplicar de forma por período, por tempo determinado, né? E não por tempo até que o outro entre com a ação, né?
Teria que ser por prazo determinado, em razão da pandemia. E aí, estipular prazo é fogo também, né? É complicado isso, né? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar isso aí, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Se vai demorar 120 dias ou se vai demorar mais 60 dias. Porque para a pandemia terminar, às vezes 120, mais 60 para melhorar a economia. E às vezes a pessoa não retoma, né? A pessoa não retoma. Dependendo do lugar, não retoma. A gente sabe disso que é ruim. A empresa fechou. Tem empresa não. Por exemplo, a Disney aqui foi a primeira a fechar. Antes do governador falar que vai fazer o distanciamento social, ela foi a primeira a fechar. Dia 15 de março ela fechou. Olha o tamanho dos parques. Vai ficar fechado até final de maio. Ela já falou que vai ficar fechado até o final. E todos os resorts deles estão fechados também. Né? Então, para você ver, eles estão aguentando, mas aqui é diferente. Eles falaram que vão pagar os empregados até abril agora, eles vão pagar. Em maio, não vai pagar mais. Só vai pagar para aqueles que são essenciais, né? Porque aqui quem não trabalha não recebe. Aqui só recebe quem trabalha. Eles não falam. Eles falam que a gente vai ter uma depressão econômica, não é nem recessão, né? Porque aí, que empresário que vai aguentar também ficar pagando o salário da pessoa, né? Durante 6 meses e sem funcionar? Também acho que não vai complicar, né? O grande às vezes consegue, mas vai sofrer também. Agora o pequeno, ele fechou, ele quebrou. O empregado que trabalhava lá, ele não tem mais emprego porque fechou e quebrou a empresa. Ele não vendeu mais, ele dependia daquilo para pagar o aluguel dele, não está pagando mais, né? Então, dependendo da situação, vai perder o emprego mesmo. E aí revisional não poderia nem ser periódico, vai ter que ser até melhorar de vida ele, de novo. Tem uma pergunta aqui da Iane Helena Pereira. Ela fala assim: minha cliente tem a guarda da filha que tem 13 anos. Ela foi passar 2 semanas com o pai, porém ontem mandou mensagem para a mãe dizendo que não quer mais voltar para casa. Isso tudo com o aval do pai. Aqui não ficou claro quem tem a guarda. Ah, não, ela tem a guarda da filha. Ela tem. Mas ela não consegue pegar a criança? Isso. A mãe, ela mandou mensagem para a mãe que não quer mais voltar para casa. Isso tudo com o aval do pai. Ela tem a guarda, se não for compartilhada, né? Eu entendo que se ela não quer, não é a criança que tem que falar. Se ela é criança, né, tem que ir lá e buscar. Agora, se o pai não der, né, porque a criança ela tem que vir. Não tem essa, não quero, né? Porque a criança a gente sabe como que é. Né? Que a criança ela acaba indo pro que é mais fácil, né? Para ela, que tá mais fácil, mais cômodo. Mas se o pai realmente acha que ele que não está fazendo, aí é uma ação de busca e apreensão, né? Porque a guarda é dela. Busca e apreensão com liminar. E também uma alienação parental, se for o caso, né? Que a gente não sabe, a pessoa está falando, mas a gente não sabe do caso concreto, né? Na verdade, é só um norte. Eu queria também falar que a doutora Adriana Viel está aqui também participando. Adriana, faz tempo, hein, Adriana? A doutora Cláudia Salles também, que é a nossa tesoureira. A Tabata também é vice-presidente. Está todo mundo aqui acompanhando. Peso, saudade de todo mundo aí. Já faz um tempinho que a gente não vê, né? Desde o ano passado já. A Samara está perguntando aqui o que pensam sobre entrar com uma ação revisional para maiores nesse cenário. Revisional para maiores? Para maior de idade. Para filho ou para ex-cônjuge? Eu imagino. O Fábio, já falei, viu, Fábio? Que, desculpa, o Fábio Marcus também está aqui, o presidente. Para maior de idade. Eu acho que é filho maior de idade, né? Filho, né? Não, acho que segue o mesmo critério, né? Porque se o filho é maior e ele tem direito à pensão, é porque provavelmente ele está estudando, né? Numa universidade, numa faculdade, e não completou ainda 24 anos, né? Que são as decisões majoritárias dos tribunais, que vai até os 24 anos se estiver cursando a faculdade. Claro que nada impede de ser 25 anos, 26, né? Mas acho que cabe, se ele perder o rendimento e demonstrar, cabe revisional também, né? Tudo é assim, houve perda de rendimento ou melhorou seu rendimento, cabe para minorar ou majorar, vai ter. Ela está falando majorar aqui, majorar, para majorar o valor da pensão.
Esse momento de pandemia eu acho difícil, né? A não ser se a pessoa ela comercializa álcool gel, né? Álcool gel, ou ela higiênico, provavelmente. ou ela tá no supermercado também, né? Que agora aumentou o consumo de comida. Mas... Algumas pessoas ficaram mais ricas, viu? Algumas pessoas ficaram mais ricas em razão da pandemia. Se aumentou realmente Se aumentou o rendimento da outra pessoa e ela demonstrar que, em razão da pandemia, ela ficou com dificuldade de pagar mais, de pagar suas obrigações, é possível, né? Mas tem que mostrar que a outra ganhou rendimento, tem mais rendimento hoje, e ela tem que demonstrar que ela gasta mais, né? Não é só porque o outro também aumentou o rendimento que você vai pedir a majoração do valor se você gastar a mesma coisa. Né? Então, teria que demonstrar que você está gastando mais hoje. Por exemplo, eu acho que aí é cabível. O pai e a mãe está com a guarda, os dois, mesmo que a mãe esteja com a guarda, cabe a pensão para os dois têm que pagar a pensão. Né? Porque, na verdade, o pai que não está com a guarda, ele deposita a porcentagem que cabe a ele para a conta da mãe. Mas não é que a mãe não paga, a mãe também pagaria. Então, se a criança gasta 5 mil reais, né, e o pai paga 3 mil, a mãe está pagando 2. Né? Está pagando 2. É sempre proporcional ao que eles ganham. Se o pai ganha mais, o pai arca com mais. Se a mãe ganha menos, ela arca com menos. Então, vamos supor que a mãe perdeu rendimento ou perdeu emprego. Ela ganhava 5 mil reais. Hoje ela perdeu emprego, não tem nada. E o pai acabou subindo de cargo, né? E até conseguiu um rendimento maior em razão da pandemia, dependendo do que ele trabalha, né? E subiu. E aí ela poderia realmente pedir uma revisão para majorar. Olha, ele aumentou e o meu diminuiu. Eu não consigo mais manter o filho naquele mesmo padrão. Porque hoje eu não tenho mais esse rendimento e o pai tem mais rendimento. Agora, se o pai não tem mais rendimento também, fica mais complicado, viu, também a situação. Porque aí o juiz também vai falar, poxa, vai ter que diminuir o padrão da criança também, né? Mas se houve majoração do valor rendimento dele e baixou dela, caberia para majorar, sim, com certeza. Até porque eu acho que a necessidade das crianças não vão ser maiores, né? Eu acho que o que as crianças hoje têm em casa são os gastos mais com a manutenção da casa, né? Ninguém está saindo para comprar muita coisa, né? Então, assim, não acho que tenha aumentado a necessidade, né? Só se tiver alguma questão... diminuiu, né? As pessoas não estão saindo muito para passear, nada. Não estão saindo para passear, né? Eu acho que não tem, os gastos não aumentaram. Acho que a Tabata está falando aqui, necessidade versus possibilidade, né? Aqui, ó, o binômio necessidade e possibilidade. O doutor tinha falado que ia comentar sobre a alienação parental. Sim. E como é que a gente pode ajudar os nossos clientes a diminuir, né? Porque na pandemia eu acho que isso tem ficado ainda acentuado, né? E o que o senhor tem indicado? O que a gente pode fazer? Eu costumo dizer o seguinte, a alienação parental, apesar de ter um projeto de lei para revogá-la, né? Que eu acho complicado, poderia até tentar melhorar a legislação, aí tudo bem, mas revogá-la para não ter alienação, aí eu entendo equivocado, né? Que teria que ter, que mesmo com a legislação ainda tem, né? Alienação parental, acho que passou a ser um costume, né? Ruim, né? Mas um costume e entre os pais, principalmente, com seus filhos menores. Mas e é de difícil constatação. Esse é o problema, né? A alienação parental é difícil constatação. A comprovação judicial ela é complicada. Muito difícil. Eu sempre falo o seguinte, quando tem uma alienação parental, ou a mãe ou o pai está desconfiado que está sendo alienada a criança, e alguns realmente está mesmo, porque você vê que a criança ela mudou totalmente. Quando ela volta da casa do pai, volta outra, volta da casa da mãe, volta outra pessoa. Então, realmente, você dá para ver, de fato, que houve uma alteração mesmo. Mas eu entendo sempre que é importante contratar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer algumas sessões, para que demonstre realmente, tecnicamente, que é uma alienação parental. Porque senão eu falar que é alienação, eu sou advogado, né? Eu tenho um embasamento para entrar com a ação, mas desde que eu comprove. Então, eu não consigo fazer essa prova. Então, quem consegue fazer essa prova é um técnico
da área, né? E aí, fazendo alguns laudos, você propõe ação. Por que eu falo isso? Para você preparar a ação antes. Para conseguir eliminar. Porque se você não consegue eliminar, nossa, essa alienação vai durar 5 anos. O processo vai durar 5, 6 anos. E não decidiram nada sobre a situação. A criança vai ficar maior de idade e não decidiram nada sobre a alienação. Então, na prática, infelizmente, está dessa forma. Eu acho que os juízes têm medo de aplicar a alienação. Tem muito medo. Eles querem eles querem várias perícias, né? Psicológica, assistente social, até teste Rorschach, né? Eles estão pedindo agora, que é feito com um psiquiatra, é nomeado um psiquiatra também. Então são várias perícias, e aí só para nomear tudo isso daí demorou já 3 anos, né? 3 anos até acontecer. Se a gente pegar psicólogo do fórum, é 1 ano para marcar uma entrevista, né? Psicólogo e assistente social, acho que é 1 ano para marcar Com certeza. a entrevista com eles. Então, infelizmente, a demora do judiciário tem prejudicado na questão da alienação. Por isso que eu falo que aí compete ao advogado a passar uma informação adequada para o cliente, para que vê se realmente é uma alienação parental e vai ser constatado através de um profissional. E esse profissional você tem mais base, né? Para procuração e pedir liminar. E aí eu acho que é viável sem fazer isso. Uma vez eu fiz, sempre eu faço dessa forma, mas uma vez teve uma questão muito interessante, que a pessoa foi para a psicóloga, e a psicóloga mandou para mim, ligou para mim e falou: doutor, olha, não é alienação não. Parece, mas não é. Olha só que importante. Lógico, eu perdi a ação, né? Foi o único que eu não entrei com a ação. Mas eu fico feliz porque senão eu entraria com uma ação e iria perder. Eu tinha arrumado uma encrenca com o marido dela, né? Com o marido não, com o pai da criança. Uma encrenca, ia causar um desconforto entre eles, as famílias, ia quebrar uma família, né? Sim. E porque você entrou sem noção. Né? Mas a psicóloga falou, não, é que a mãe é muito protetora, ela é protetora demais. Então ela pensa que tudo que o pai está fazendo é uma alienação, mas não é. E aí eu pedi para ela mudar alguns hábitos e está funcionando. Né? E acabou funcionando. Então a psicóloga acabou dando uma direção, né? E aí eu fiquei feliz porque se eu entro com uma ação, aí não dá em nada, e ainda a gente acaba perdendo a ação, e aí você desfaz uma família, um núcleo familiar, né? Mesmo estando separados, mas tem um filho, né? E aí acaba tendo... Aí que tem alienação mesmo, às vezes, né? Depois. Durval está falando aqui, ó, sem contar o desgaste para o menor, né? Que quem é o Isso, sim. mais prejudicado Desgaste enorme, tem gente que ainda chama a polícia para ir lá buscar, né? Eu acho que aí é pior ainda. Pior ainda. A criança passa por uma coisa que não precisaria. Sem dúvida. E franquear, então, nesse momento de pandemia, franquear a conversa pelo WhatsApp, pelo Skype, por inúmeros aí meios digitais que a gente tem hoje, né? O duro é a gente conseguir fazer que uma criança pequena fique mais de 5 minutos conversando, né? Tem que estimular bastante, né? Então, e eu falo, quem está com a criança também tem que estimular, né? Ela tem bronca do pai, né? Ela, não é a criança. Então, assim, não pode interferir na sua questão pessoal e passar para a criança. Então, infelizmente, acontece muito, né? Por isso que veio a lei da alienação parental, que a legislação, eu falo que é muito boa, a legislação, ela ele coloca ali modos exemplificativos, né, de alienação. Então, ela não é taxativa. Então, tudo ali que está escrito, os casos de alienação parental que estão ali, são exemplificativos. E não são taxativos. Então é bacana, porque não precisa estar escrito do jeito que está lá. Né? Pode ser em outra situação. Então, acho que assim, criar um distanciamento, principalmente hoje, né, principalmente na pandemia, essa questão de não deixar ver a criança, criar pretexto por causa da pandemia, é indício de alienação. Né? É indício de alienação parental, porque está fazendo com que o outro se distancie do filho. A gente tem que pensar sempre a questão de poder, porque normalmente, não vou generalizar, mas eu sou mulher e eu sei também que algumas mulheres elas trazem essa questão de poder sobre o filho, mas a gente tem que pensar, é questão de poder ou realmente está pensando no bem do filho, né? Então, é complicado, tem que ter uma reflexão bem, bem grande. O Fernando aqui, que é o coordenador do Sejus, que também está falando que é difícil a comprovação da alienação parental, que tem uma banalização dos pedidos e realmente... Então por isso que prejudica, por isso que tem projeto de lei para revogar, entendeu? Então assim, a gente precisa ter base para entrar.
Então, a base maior para entrar, lógico que isso que eu estou falando é uma questão psicológica, aí teria que ter um profissional da área. Mas, por exemplo, obstruir a visita não é difícil a comprovação. Obstruir a visita. Se você for com testemunha até lá, né, para visitar e a mãe não deixou ver, bate na porta, ela saiu, né, no dia da visita ela não está com a criança porque está obstruindo a visita. Então você consegue comprovar com testemunhas. Ou às vezes até lavrar uma ata notarial, se o escrevente aí do cartório for te acompanhar até lá e lavrar uma ata notarial, falando que você foi a tal dia, em tal hora, bateu na porta e ninguém atendeu. Tocou a campainha e ninguém atendeu. Isso comprovaria que a pessoa está obstruindo a visita. E uma obstrução de visita, né, é uma causa de distanciamento da criança e caracterizaria uma alienação parental, né? Poderia caracterizar também. Aí é mais simples, já não é com laudos psicológicos. Mas eu sempre falo para fazer isso, né? Então o advogado ele tem que dar uma orientação para entrar com uma ação robusta, né? Com comprovações já. A Samara está falando aqui que envolve vários aspectos, mas algumas mães, de alguma forma, não querem que o filho sofra por atitude dos pais. Por isso, parece que as mães praticam mais alienação. Na verdade, eu acho que as mães praticam mais alienação porque tem mais a guarda. Não é a questão tanto do gênero, né? A questão é que as mães têm a guarda, ela tem mais poder sobre os filhos, né? É uma questão... Infelizmente, às vezes pratica, mas às vezes, como eu falo, às vezes é super protetora, né? E por ser super protetora, parece uma alienação. E às vezes não é. De que ela às vezes um psicólogo resolve, né? Um psicólogo acaba resolvendo porque ele altera o hábito da pessoa. Que ela acha que ela cuida melhor do filho, né? Acho que é por isso. Então. Né? Mas eu acho que o Fernando está falando mais nas alienações veladas, que são aquelas que a pessoa não fala, mas ela leva o filho e fica chorando, e o filho percebe que quando ele vai, né? Aquelas questões que são veladas, que não são externalizadas, né? São as mais difíceis de comprovar, né? Então, mas eu acho que aí, através de psicólogos, com sessões, o psicólogo consegue extrair. Né? E alguns testes, como o teste de Rorschach, por exemplo, consegue extrair. Então, a pessoa que está com a criança, ela consegue levar nessas sessões e durante um mês, pelo menos um mês, e aí você tem um laudo robusto para entrar com pedido de alienação. Eu acho que a gente está partindo para o final aqui, a conversa está muito, muito boa, só para a gente não perder aqui muito timing. Já tá quase terminando aí, né? Eu acho que eu travei aqui, deixa eu ver. Eu tô ouvindo sua voz. Voltou? Só não estou escutando. Só não estou escutando. Travou o som. Não, o som tá, não tá o som. Não, tá sem som seu. Tá sem som aí.